Olá! Estamos aqui hoje inaugurando um projeto de muita relevância que foi muito desenhado aí nos últimos meses por uma médica infectologista, trazendo um tema importantíssimo de violência contra a mulher hoje nesse primeiro episódio. Com vocês, o projeto que se inicia a partir de agora, Dedo na Ferida. Celésia, sinta-se à vontade. Olá, é um prazer estar aqui. E aí eu queria me apresentar inicialmente, né? Meu nome é Celésia Ormonde Ribeiro de Campos, filha de Nilo Ribeiro de Campos e Sinésia Ormonde de Campos, mãe de João Pedro e Águila Alexandra. Eu moro em Cuiabá desde a minha adolescência, né? Desde os 14 anos que eu vim fazer. Naquela época, né, no interior, a gente não tinha, o ensino médio era mais difícil. Eu vim fazer ensino médio aqui, estudo em escola pública, né, desde então. Estudei na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, que agora atualmente é instituto, né? Muito excelente escola. Fiz edificações na época, tenho boas lembranças lá da Escola Técnica. Nasci em Nortelândia, né? Sou de Nortelândia, cidade do ouro, né? Na verdade, eu morava em Nortelândia. Nasci em Diamantino, que é a cidade do diamante, porque naquela época em Nortelândia acho que não tinha médico. Minha mãe foi para Diamantino, né, para eu poder nascer. E aí tem uma história muito interessante, né? O nome da minha mãe é Sinésia. E na época, quem fazia os partos eram as freiras do hospital, né? E uma das freiras se chamava, né, que era parteira, Celésia. E como não tinha ultrassom, e minha mãe nem sabia qual que ia ser o sexo, né? Quando eu nasci, minha mãe não sabia nem qual que ia ser o nome. Aí a enfermeira falou para ela, no caso, A a Celésia. irmã Celésia, falou, por que você não sugere um nome parecido com o seu, né? Aí foi muito interessante. Eu acredito que ela não é mais viva, né? Era irmã. Na época, quem fazia os partos eram as irmãs. Enfim, eu tenho boas lembranças também de Nortelândia, que é a minha cidade de origem, né? E eu cheguei a trabalhar lá depois de formada. Sou formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? Fiz residência também no Hospital Universitário Júlio Miller, né? Residência em infectologia. Na época, a gente fazia também estágio no Emílio Ribas, que é o hospital em São Paulo, que é um hospital voltado só para doenças infecto-contagiosas, né? Então, assim, a gente tem eu trabalhei em várias cidades do interior aqui de Mato Grosso, desde Nortelândia, Diamantino, né, Rosário Oeste, né, Mirassol do Oeste, enfim. A gente tem um conhecimento de causa, inclusive, né? Então, o que que eu reconheço depois de tanta experiência? Que as doenças prevalentes na nossa região continuam, né? Às vezes vem muitos colegas de fora que não têm essa realidade que a gente tem aqui. Então, assim, Mato Grosso continua sendo campeão de hanseníase, né? As nossas mazelas, as principais doenças continuam com alta prevalência. E aí, com o tempo, assim, eu tenho essa sensação que a gente fica meio que em débito, né? De poder ajudar a população, de poder levar, né, um pouco do que a gente sabe. Às vezes, o que é pouco para a gente pode ser muito para o próximo, né? De esclarecimento de muitas coisas, trabalhar em educação e saúde e trabalhar principalmente as mazelas que acometem a população cuiabana, né? E a população mato-grossense no geral. E foi daí que então surgiu essa linha de trabalho em relação a mulheres. Da onde surgiu o projeto Dedo na Ferida? Bom, então, a minha formação, eu sou médica infectologista, né? Tenho título e residência na área e eu tenho pós-graduação em várias áreas de perícia, tanto a perícia previdenciária, trabalhista e medicina legal. E já atuei em todas essas áreas. E, assim, na prática, o que que a gente vê? Que se a gente ficar só na ponta atuando, a gente não modifica a demanda. É que nem na área da saúde, né? Eu cheguei a trabalhar em PSF antes da minha residência. O que me levou a escolher essa área foi justamente isso. Eu trabalhei em unidade de saúde da família, né, em pronto atendimento, em pronto-socorro. Então, eu via as várias realidades. E isso me levou justamente para a minha especialidade, né? E aí, o meu intuito seria esse, de levar o conhecimento, de começar o que eu percebo é que as pessoas elas têm uma boa receptividade. Quando eu trabalhei na Unidade de Saúde da Família, a gente tinha equipe, toda a equipe, antigamente chamava PSF, hoje em dia é Unidade Básica de Saúde, né? E eles trabalham, o objetivo é a saúde básica. Então, a gente fazia educação em saúde. A gente ia nas escolas, fazia orientação com os adolescentes, a questão da prevenção de ISTs, né? As doenças sexualmente transmissíveis, HIV. E a gente percebia que
tinha uma boa resposta. Nessa unidade de saúde que eu trabalhei, inclusive foi em Diamantino, na equipe, a gente fazia educação em saúde e a gente, para otimizar o atendimento, porque o objetivo da atenção básica não é a urgência e emergência, para isso tem pronto-socorro, né? Tem as UPAs. É você trabalhar com prevenção, né? Seria antes da pessoa desenvolver a doença. Então, o que leva a isso? Você trabalhar com educação em saúde. E a gente dividia o atendimento em períodos de classificação. Tipo, tinha o dia de atendimento à saúde da mulher, tinha o dia de atendimento à saúde do idoso, o dia de atendimento à criança, né? A gente dividiu até com faixa etária, criança até 10 anos, depois tinha os adolescentes. E eu achei interessante que, na época, os homens reclamaram. Peraí, tem o dia da mulher, tem o dia da criança, tem o dia do idoso, e o nosso dia? E aí a gente estabeleceu um período também para o dia de atendimento aos homens. Ou seja, eles também têm essa consciência, né, de querer prevenir, de querer trabalhar com essa questão da prevenção. Então, na época que a gente trabalhou, a gente tentou implantar esse programa, mas depois o que a gente percebeu? Quando você para, as coisas meio que desandam, né? E aí não tem prosseguimento, tudo depende da equipe que vai estar trabalhando, né? Então, assim, me veio nessa linha de querer ajudar de alguma forma, né? O que for possível. E a questão que eu falei para você da violência. Trabalhando com a questão de atendimento, seja no pronto-socorro, seja numa perícia, o que você percebe? Se você ficar só no atendimento, parece que não vai evoluir. Depois que já aconteceu, sim, né? Sim, né? Depois do leite derramado. Então, a gente percebe que a prevenção tem que começar desde a infância. Na verdade, vem desde da educação. E, assim, a orientação, a gente fazendo a orientação, pensando em trabalhar nisso, o que eu vou perceber? Que eu cheguei na conclusão que se eu não fizer alguma coisa, eu vou chegar lá na minha idade de, sei lá, 75 anos, 80 anos, na idade que eu tenho que aposentar por uma compulsória, e vou estar atendendo a bisneta da mulher que é agredida hoje, porque não teve mudança. Né? A mulher que é agredida porque vai passando de geração em geração, se não tiver uma mudança. Repetindo o ciclo, né? Sim, você tem que quebrar esse ciclo. E a quebra do ciclo está na educação, né? Agora, falando propriamente sobre o tema mesmo, violência contra a mulher. O que é? O que contempla essa violência contra a mulher? Você, com esses seus anos de carreira, de atendimento em UPAs, e o que você já viu? O que é isso? Bom, a gente vê casos, assim, aterradores, né? E que se repetem. E vai de geração em geração. Na verdade, tem vários fatores, né? Um deles está, como eu disse, na questão da educação básica mesmo. E às vezes, a mulher já é educada para a tolerância, né? Ela tolerar essa atitude, né? Infelizmente, o que a gente percebe é isso, que às vezes a sociedade em si, ela acha que às vezes isso é normal, né? Que antigamente tinha até o pessoal falava, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que ninguém queria se intrometer. Lógico que a lei agora está protegendo melhor as mulheres, né? Porque antigamente a mulher não tinha nem para como recorrer, nem para quem recorrer. Ela tinha que simplesmente tolerar isso e as coisas iam evoluindo e não se mudava. Né? Depois da Lei Maria da Penha, lógico que mudou muita coisa melhorou. Mas existe ainda muito a ser feito, né? Eu acho que o que existe até agora ainda não contempla o que realmente tem que acontecer. É um trabalho que não para, né? Sim. E agora, sim. justamente, você está fazendo isso. Você está voltando para trabalhar nas crianças, ensinando o que é certo, o que é errado. Esse é o intuito, na verdade, né? O objetivo, a princípio, é esse. Lógico, a gente trabalha diretamente com as mulheres, né? Sim. Mas, assim, o que é estatisticamente falando e até cientificamente falando, né? Não existe uma resposta, assim, não existe uma solução radical de uma relação violenta quando se trabalha exclusivamente com a mulher vítima de violência sexual, violência física e sexual. Você tem que trabalhar com toda uma educação, toda uma rede, né? Rede de apoio, a questão da educação, né? E tem a questão financeira também que pesa, sim, né? Sim, sim, porque muita gente questiona, mas por que ela não buscou ajuda antes, né? Por vários fatores. Desde a questão financeira, dependência financeira, econômica, né? Às vezes a vergonha, e às vezes ela não confia nas instituições, né? Não tem um apoio familiar, tem vários fatores, né? Às vezes ela fica desamparada, né? Ela depende financeiramente do
do companheiro, ameaças também frequentes, né? Tem muitas mulheres que sofrem, são ameaçadas, né? Sim. Então, a gente percebe isso. Tem muitas que não vão de imediato e você vê que é crônico, né? Anos sofrendo violência, Sim. né? E quais são as formas mais comuns de violência e como que elas se manifestam, assim, pelo que você já viu ao longo desses anos? Sim. Na verdade, antigamente pensava-se só na violência física, né? Mas agora, com a Lei Maria da Penha, foi classificado. Existem, no mínimo, 5 tipos de violência. A principal, a violência física, né? Tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, que muitas mulheres sofrem e nem percebem, né? E a violência moral, que para muita gente é algo novo, né? Todas dentro do seu, né? Na verdade, elas se sobrepõem. Tem mulheres que sofrem simultaneamente, né? A Todas, gente só né? classifica porque às vezes a mulher fala, não, mas eu não era agredida, eu não tenho nenhuma lesão, né? Mas ela está sofrendo, por exemplo, a violência moral. O que seria? Injúria, calúnia, acusar acusações falsas. Tem parceiros que acusam a mulher assim reiteradamente de traições que não existem, que está na fantasia dele, que tá na cabeça dele, né? E a mulher vai se sentindo culpada mesmo. Ela começa a se retrair, às vezes ela até modifica a vida dela em função disso. Tem casos de mulheres que mudam até a vestimenta, param de se maquiar, né? Para de produzir, diminui a autoestima, porque o marido fica insinuando que ela está provocando outras pessoas, outros homens, que a culpa é dela, Chega a e ela não acreditar, percebe. né? Sim, Ela chega a sim. acreditar naquilo que a pessoa tá ali falando. Sim, sim. Eu já vi casos assim que da própria vítima, né? Que ela deu o depoimento dela, que ela não percebeu que ela passou anos sofrendo a violência moral, que é essa questão do homem alegar que a roupa dela vai atrair a atenção de outros homens, né? A forma dela se portar. E aí ela falou que ela só descobriu depois que a relação acabou, né? Porque era uma relação abusiva. E aí chegaram para ela, uma pessoa de confiança, né? Chegou para ela e falou: Nossa, como você voltou a ser o que era antes do seu relacionamento, né? Você voltou a ter vida, a ser mais bonita, a ser mais feliz, porque você estava muito apagada. Aí ela percebeu, poxa, ela se vestia assim, né, Uhum. do jeito que ele queria, né? Se vestia com roupas que não eram do hábito dela. Modificou a vida dela em função disso. E não é só isso, é a modificação de comportamento, É, a né? fisionomia da pessoa, né? Se Sim, tá feliz, se tá sim, triste, enfim, tudo isso, a postura corporal, tudo você vai definhando, né? Se a pessoa sim. vai As te pessoas fazendo acreditam mal. muito, mas não tem marca da violência, né? Mas às vezes a violência, o que fica mais é a sequela emocional mesmo, né? Sim. A violência psicológica, por exemplo, né? A física, de certa forma, quando não é algo, né, tão grave, enfim, passa, né? As marcas somem da Sim, física, mas as sim. marcas emocionais do que foi feito ali com o psicológico daquela mulher são muitos anos pra se curar e tem gente que passa uma vida sem se curar daquilo, né? Com certeza. Se a pessoa não buscar, né, uma terapia, um tratamento, ela vai continuar, né? E a Sim. mudança do comportamento mesmo, né? Para não ter risco de um novo relacionamento, de repetir também, né? O que aconteceu nos relacionamentos anteriores. Então, tem que ter uma mudança de De paradigma mesmo. paradigma, de Sim, padrão, né? Romper ali o sim, ciclo, sim. renascer mesmo, né? Sim, porque a Renascimento. mulher sai traumatizada, com baixa autoestima, né? Ela fica sem saber para quem que ela vai recorrer, Sim, né? é um E recomeço, a né? gente vê muitos casos que às vezes a família, né, além de não ter apoio, a família é contra, por exemplo, a separação, porque envolve vários fatores, né? Às vezes econômicos, né? Então tem muito disso. Às vezes ela não encontra apoio. Sim. Dentro de tudo que você já viu, assim, quais são os sinais que mais te chamaram a atenção? De casos pra você que mais chamaram a atenção, assim, ao longo desses anos? Sempre tem sinais? Sim, o que mais marca a gente é a questão da a violência física associada à sequela da violência emocional mesmo, psicológica, né? Porque às vezes você vê que ela tá tão atordoada e assim tão traumatizada que às vezes aquele hematoma, aquela equimose e às vezes até fratura não deu, entendeu? Não causou tanto trauma como a questão dela ficar sofrendo reiteradamente a questão da violência psicológica, né? São as calúnias, difamação e a questão da autoestima, né? Que vai diminuindo com o tempo. É muito interessante que às vezes a mulher acredita que ela é culpada. Já, eu já vi casos do relato, né? Da vítima
falar que a pessoa, né, o companheiro, ele agredia ela mais na questão da violência moral e psicológica, acusando ela de traição. E aí teve um momento antes de romper a relação que ele ameaçou ela de morte juntamente com os filhos dele, inclusive, crianças pequenas dentro do carro. Ele tentou jogar o carro para provocar um acidente. Né? E nisso ela apareceu com escoriação, as crianças, sorte que não sofreram nada, estavam usando cinto de segurança. E mesmo no depoimento, ela relatava que, o que será que eu fiz para ele fazer isso? Né? Será que o meu comportamento que instigou? Será que fui... Você entendeu? A pessoa continuou carregando a culpa. E tá tão evidente que não é culpa dela, que às vezes é uma psicopatia mesmo, e é da pessoa, e ela carrega essa culpa, né? Porque às vezes, É, se ela tivesse uma visão, ele ia tentar matar, inclusive, os filhos, e não só a entendeu? mim, né? Mas Sim, as sim. crianças também. É o poder de fazer a pessoa acreditar que ela é aquilo que o outro está falando, né? Sim, E é a uma pessoa. dependência quase que total ali, né? Sim, sim. E aí envolve inúmeros fatores, como você mesma disse. E por que você acha que ainda é tão difícil denunciar? É justamente como eu falei, né? A questão da dependência econômica, né? Dependência financeira. A mulher às vezes fica com vergonha, não sabe a quem recorrer, né? E às vezes, assim, não desacreditar nas instituições, né? De onde ela vai conseguir apoio. Então, assim, o importante é a gente, né, acolher sem julgar, né? Muitas pessoas acabam julgando, mas a culpa é dela, é porque que ela não procurou apoio antes, né? E por que que ela não denunciou, entendeu? E Às onde vezes que ela denuncia, Celésia? Onde que ela pode ir? Bom, aqui em Cuiabá a gente tem vários canais de apoio, né? Tem a Delegacia da Mulher, que funciona 24 horas, né? Tem também no HMC, lá tem a Sala do Acolhimento da Mulher, que tem apoio judicial, se precisar de advogado, apoio social e psiquiátrico, né? A questão do ML, mais para o ML, primeiro ela tem que fazer a denúncia e quem vai fazer a requisição é o delegado, né? Que vai requerer o exame adequado, se vai ser de violência psicológica, né? Porque existe lá o psicólogo forense psiquiatra forense que vai fazer a avaliação, né? Mas ela precisa de uma requisição do delegado ou o exame de corpo de delito. Ou para violência sexual, né? Que é um exame mais acurado, né? E assim, o que a gente orienta é que é um exame tranquilo. Muitas pessoas ficam, mas vai revitimizar. Não existe revitimização. Né? Uhum. A história, ela tem que ser colhida, né, para poder fazer essa compatibilidade das lesões com o relato, a questão do tempo da evolução das lesões, né? Porque, como eu falei, tem mulheres que aparecem com lesões que têm vários tempos de evolução, porque vêm sofrendo violência ao longo de muito tempo. Tem Sim. lesões recentes, tem cicatrizes de lesões antigas, né? Então, esse relato de como aconteceu, né, a dinâmica do fato, ele é necessário, não é uma revitimização. E o exame em si, ele é um exame acurado, um exame delicado, né, que não vai causar nenhum transtorno para a mulher. E se o médico, geralmente o legista, ele vê a necessidade de exames mais aprofundados, geralmente a vítima é encaminhada para o hospital de referência, que é o Hospital Universitário Júlio Miller, né? Onde ela vai fazer exames para prevenção, né, de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, prevenção de gestação, quando é vítima de violência sexual. E o que a gente orienta é que tem que procurar o quanto antes, né? Porque existe um tempo para realização desses exames. Se ela perder esse tempo, esse prazo, às vezes não vai ser encontrado mais nada, né? Os vestígios vão Sumir. desaparecendo. Sim, porque assim, no caso de violência sexual, aí vai investigar, né? Se existe resquícios de sêmen, DNA, pelos, enfim, né? Tudo que for possível para poder descobrir, né? E desvendar. E chegar ali, né, no Sim, sim, fechamento, né, sim. Às vezes a mulher é vítima de um abusador que vem causando isso reiteradamente. E ela não acusando, ele vai, outra vítima, né? Aquilo vai escalando, né, porque Sim, se o sim. abusador entende: "Bom, uma aqui tô há muito Não tempo, denunciou. denunciou, tá Sim, dando certo". sim, Vai pra sim. outra, consequentemente a outra, se fizer a mesma coisa, vai dar abertura para uma terceira, e aí, sucessivamente, né, o problema vai aumentando e mais mulheres vão sendo Sim. atingidas de certa Porque assim, forma. o que foi constatado estatisticamente que no máximo 10% é só a ponta do iceberg que procura o atendimento Nossa, é no ML, muito né, baixa. através da requisição do delegado. Então, assim,
tanto na questão da violência contra a mulher, quanto na questão da violência contra a criança, até porque a criança depende do adulto para estar levando ela. Então, o que chega lá não chega nem a 10%. Não, Quer dizer que de cada criança que é atendida, 9 não Nossa apareceram. Senhora. E Infelizmente. isso pensa que são as pessoas que estão, de certa forma, denunciando e buscando ajuda, que é essa porcentagem mínima. Sim, E sim. as pessoas que não têm mais a capacidade disso e já chegam porque um crime foi cometido. Sim, Como é que funciona? sim, aí seria denúncia, né? O que a gente fala? Por que veio a Lei Maria da Penha? Ela é incondicionada à representação. O que significa? Por mais que a mulher fale, não, porque antigamente a mulher que tinha que denunciar e afirmar que ela foi agredida pelo tal cidadão, por tal pessoa, especificar. Ela tinha que comprovar isso. Hoje em dia, não. Incondicionada à representação é que nem a lei que protege a criança, né? Que nem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. E a denúncia pode ser também, a pessoa não precisa, né, se manifestar, ela pode ser uma denúncia anônima. E aí a polícia vai investigar. Ou pode ligar diretamente, se for algo assim de muita urgência, é o 190, Sim. né? Para ela ter um atendimento com mais urgência. Ou ela pode estar ligando no 180, seriam as denúncias que podem ser feitas anônimas. Então, assim, a comprovação, não existe mais a comprovação. Às vezes, hoje em dia, por exemplo, o vizinho percebe que está tendo uma agressão, né? Ele pode muito bem, né? Não precisa ser o vizinho, alguém que está passando, e fazer a denúncia anônima. A polícia vai lá, vai ser investigado. Quem está denunciando também vai ser protegido, né? E o que foi constatado, inclusive, que com a Lei Maria da Penha, antigamente, não vou denunciar em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, às vezes o vizinho está ouvindo, né? Às vezes acontece até um homicídio, e teve muita gente que ouviu aquilo antes. Já existem casos, né, de jurisprudência, inclusive, de síndico de condomínio, ou às vezes o vizinho, né, que foi comprovado que ele estava ouvindo tudo e ele não denunciou. E ele vai responder criminalmente, inclusive, antes do fato ocorrido, tanto de lesão corporal quanto do homicídio. Sim. Né? Então, o que a gente orienta é isso, ela é incondicionada à representação. Tem casos que, às vezes, a mulher chega para fazer o exame, porque a polícia teve uma denúncia, ela comprovou que ela estava com lesão, e ela vai para fazer o exame e fica protegendo o parceiro. Não foi ele que me agrediu, eu caí. Aquelas queixas que são, assim, isso é comum? Incompatíveis. Não, hoje em dia nem tanto, né? Antigamente era mais comum, né? E aí, não, eu caí, bati com a cara na quina da mesa, né? Ou então tenta proteger, usa roupa, começa no trabalho, por exemplo, usa roupa de gola que alta. esconda, né, os hematomas. Sim, porque ela não quer denunciar, e às vezes protegendo o parceiro, ou ela está sendo ameaçada, né? Existem relatos de antigamente, uma tia minha que conta, no escritório onde ela trabalhava, tinha uma moça que trabalhava na limpeza, uma senhora já, né? E ela chegou com o olho totalmente roxo. Nem todo mundo ficou assustado, falou, o que aconteceu? Aí a história dela, simplesmente ela começou a elaborar, não, porque ela estava dentro do ônibus e tinha 2 rapazes brigando. Só que como o ônibus estava muito lotado, um foi desferir um soco no outro e ela estava na frente e levou o soco. Você entendeu? Fica muito evidente que foi uma agressão, né? Foi vítima de violência doméstica, mas ela não quer denunciar. E antigamente, na verdade, quando não tinha a Lei Maria da Penha, agora com a Lei Maria da Penha, até a colega de trabalho fala, não, foi até uma violência. Pode fazer uma denúncia anônima, inclusive, e a polícia vai investigar. Então, a gente diz que ela é incondicionada à representação. Ela está ali para proteger a mulher, independente dela ter que denunciar ou não. E como que funciona o atendimento dessa mulher que chega ao IML? Quais são os procedimentos ali? Qual que é o protocolo padrão a ser feito? A primeira coisa, ela é identificada logo de início, né, com todo cuidado, né, protegendo ela de todas as formas, né? E logo de início também, mesmo que ela pode ir independente, às vezes a mulher vai sem calçado, às vezes vai, né, com roupa de dormir, sim, sem documento, porque lá é feito toda a identificação, não tem problema, ela não precisa se preocupar em levar nenhum documento. E aí agora existe um padrão que chama Sala Lilás, que é a sala onde você acolhe essa mulher, onde ela vai ser acolhida separadamente dos outros casos, que às vezes tem outro tipo de corpo de delito para serem realizados, né? E para não ter risco também dela estar na sala de espera, e às vezes tem um familiar do agressor, ou o próprio agressor pode estar ali também. Então, existe toda essa proteção, toda essa rede de proteção para o acolhimento da mulher, né? E é um exame tranquilo, você vai definir as lesões,
se são compatíveis com o relato, né? A Uhum. cronologia, a extensão, né? A gravidade, se vai ficar com sequela, né? A gente vê casos assim de, nossa, aterradores, assim. Tem casos, né, que Uhum. existe uma comissão, né, de temática que se discute os casos que são relatados no Brasil afora. E aí é aquilo que a gente falou da questão dos tipos de violência, né? E a violência, ela geralmente é gradual. A violência física começa às vezes, um Ninguém começa empurrão. matando, né? Não, não. Geralmente começa para chegar no assassinato, a pessoa existe a graduação, né? A Uhum. pessoa começa mentindo, depois roubando para depois matar. Existe essa Sim. sequência também na questão da violência. Então, assim, começa com o empurrão, começa com aquela rispidez, a grosseria, né? Porque da questão para grosseria, né, verbal, né, para termo de baixo calão, né? Então, assim, tem um caso, inclusive, que ficou bem marcado que aconteceu, não lembro qual estado, né? Que foi discutido, inclusive, né? Investigado. Ela contava, né, que estava com um companheiro, já havia mais de um ano já, e que ele tinha umas atitudes que ela achava estranho mesmo. Começou, né? Estava morando na residência dela, e que ele tinha mania de morder. Tipo, beliscar ou pequenas mordidas quando ele estava zangado. E ela reclamava, não, tá doendo, mordia o braço dela. Ou numa discussão ele mordia, uma coisa bem, a princípio, infantil, mas não é infantil, né? É uma agressão violenta mesmo. E aí, passado o tempo, ela falou que eles tinham saído, e aí, numa discussão por ciúme, né? Eles estavam no bar, saíram do bar, e na saída, por ciúme, ele fez uma menção de que ele ia dar um beijo nela. Mas não foi um beijo. Ele simplesmente mordeu o lábio dela e arrancou o lábio dela. Uma mordida de destroçar. Ela perdeu o lábio inferior, né. Aí foi atendida, foi para o pronto-socorro, chegando por isso que eu falei a questão de ser incondicionada a representação. Sim. Chegando nesse atendimento de urgência e emergência, o médico fez um milagre, né, suturou, mas a primeira coisa que ele fez, acionar a polícia. Porque por mais que ela falasse: "Não, eu machuquei", inclusive ela contou que foi o companheiro que levou, ele já foi preso. Foi Ele ele mesmo que levou? ele levou, ele ficou pedindo perdão, ela contando que ele pedia perdão, que ele queria levar ele ia levar ela para ser atendida, e ela falava: "Não, não me leva, que senão você vai ser preso". E ele foi assim mesmo. Chegando lá, naturalmente, obviamente ele Ele foi foi preso, preso. porque a primeira coisa que a equipe faz, né, tanto o médico como a enfermeira, toda a equipe que faz o atendimento de urgência e emergência, da onde que veio essa lesão, né? Sim. Chamou a polícia, ele já foi preso naquele momento, né? Pra você ver que Começa com começou com algo que pequenas com mordidas. pequenas Ele ao já longo tinha o do tempo hábito de de morder. morder. Sim, sim. Então não é Até uma coisa assim, do nada, né? os sinais eles estão desde o início, né, então acho que é muito Sim, são importante bem evidentes, né? estarem atentas aos sinais, né. Sim, é a questão do relacionamento humano, né? Sim. Você está se relacionando com alguém e como é que uma pessoa que você, um companheiro, né? Uhum. Existe até aquele filme Dormindo com o Inimigo, Uhum. né? Isso é verídico. Tem mulheres que dormem com o inimigo, não sabe se vão acordar vivas, né? A gente vê casos às vezes de separação marital que as pessoas acham que podem inclusive conviver embaixo do mesmo teto, mas continua sofrendo ali a agressão, a violência moral, né? A gente já vê casos de mulheres, eu estava separada dele, a gente já estava separada de corpos, dormia em quartos separados, mas eu trancava o quarto com medo de ser agredida. E quando eu saía, ele começava a insinuar, né, que eu estava, Hum. né, saindo com outro homem, sendo que já estava separada Sim. judicialmente. Então existe toda uma questão, assim, é como se fosse a tragédia anunciada. Uhum. Muitos casos a gente chama de tragédia anunciada. Existem uns avisos prévios, né? Graves, né, avisos Sim, graves já. sim, sim, é uma coisa bem. E por que a perícia ela é tão importante nesse processo da justiça propriamente falando? Então, a perícia ela vai corroborar, né? Ela vai transformar aquilo que é um relato, né, em fato judicial. Por isso que é importante. Como é que ela vai comprovar que aquela lesão que ela, né, está apresentando foi causada por aquele fato em si? Por isso que é importante. É importante fazer a denúncia, é importante fazer o boletim de ocorrência e aparecer no ML com a requisição do delegado e comprovar. A requisição é o primeiro passo para a investigação, Uhum. né? E aí depois existem uns quesitos, né, que o legista vai responder, que o médico perito vai responder, que são compatíveis, se aquela lesão realmente é compatível com o fato historiado. Então não adianta depois de muito tempo, eu perdi meu dente por isso, eu perdi.
Como é que você vai comprovar depois que o fato, né? Mas lembrando que não existe uma urgência. Em primeiro lugar, vem a vida, Sim. né? Não existe urgência no ML. A única urgência que se diz que existe que tem no ML, lógico, para violência sexual, existe lá um time, né? 72 horas é o período mais, né, mais adequado cientificamente falando para se colher os exames. Então, Você vai até 72 horas. 72 horas. Então, mesmo que. Aí, se ela está internada, existe, a gente chama de perícia externa. O médico legista vai no hospital, colhe os exames, faz o que tem que ser feito, manda para o laboratório. Então, existe esse prazo. Talvez no caso da violência sexual existe uma urgência maior. Mas no caso de violência física, não adianta a pessoa estar com um talho no meio da testa e vai para o ML. Não, primeira coisa, ela vai procurar atendimento médico, suturar, né? Com risco de perder sangue, né? E o que a gente A chama partir de... dali vai fazendo, né? O Sim, que precisa depois ser ele vai para o feito. ML, não tem problema. Depois do atendimento médico, a lesão não vai fugir, continua lá. Ela vai Sim. ser registrada. Então, o que a gente orienta é isso. Não vai primeiro para o ML, e às vezes a pessoa... Já aconteceu de caso de gente estar com hemorragia grave. E aí, em vez de ir no hospital, fazer o procedimento adequado e acionar, no caso, né? Acionar o médico legista, que o delegado vai acionar o médico para fazer a perícia externa, a perícia hospitalar, às vezes a pessoa vai direto no ML, correndo risco de vida. Aí a gente até fala que a única urgência que existe no ML é a rubefação. A rubefação é o tapa na cara, né? Que fica a marca dos dedos. No máximo 3 horas depois ele some. Então, se tiver urgência, é o tapa na cara, que às vezes nem fica marca também, né? Mas às vezes acontece, no caso de mulher que tem uma estrutura óssea mais delicada, às vezes até um tapa. Pode fraturar a dente, fraturar fraturar o maxilar, a articulação Nossa. temporomandibular. Então, existe toda essa questão. E da intensidade também, né? O tapa de um homem pode Sim. Às vezes desmaiar uma soco, mulher né? Um e... soco pode causar um traumatismo craniano, né? Sim, A gente fala que tem essa questão da estrutura física mesmo, sim. né? A mulher ela não consegue se defender. Então, a única defesa dela é correr, buscar Mas, ajuda. assim, denunciar. Sim. O que a gente fala, assim, na questão da violência, a primeira coisa é remover a mulher do agressor que for possível, né? Se você está vendo que ela está correndo um risco de vida, e lógico, você não vai colocar a sua vida em risco, Sim. né? Por exemplo, já teve um fato de violência contra a mulher, na verdade, né? Ela era uma moça que ela estava, na verdade, estava vestida assim, ela, acho que era usuária, né? Ela estava em frente de um estabelecimento e aí, provavelmente, o segurança queria tirá-la dali. Uhum. E ela estava com uma camiseta, calça, não dava para definir o cabelo meio curto, não tinha como definir. De qualquer forma, ela estava sendo agredida. Aí ele começou a chutar a perna dela, né? Aí a pessoa falou: peraí, você está agredindo uma mulher. Ele, não, é porque ela fica aqui querendo molestar os clientes. Falei, não, mas isso é violência contra a mulher. E aí a pessoa foi para cima, uma mulher estava fazendo isso. Foi para cima da mulher que estava querendo defender outra mulher. Né? Mas nisso a outra, que a vítima, né, saiu porque ela, acho que, não sei se morava próximo. E o que ela fez? Ela simplesmente afastou, né? E depois que o segurança saiu, ela foi lá e registrou a queixa e falou, inclusive, com os donos do estabelecimento. Tipo, ela não podia colocar na frente do segurança que podia, inclusive, agredir ela. Né? Porque, assim, você vê que o homem vai agredir, a gente vê casos que, às vezes, a mulher, ela filma, achando que a filmagem vai proteger, também não vai. Né? O agressor está chegando perto, não adianta você filmar. Exatamente, só te resta correr. Sim, porque depois que ele desferir um soco, você desmaiar. Você não vai pagar para ver, né? Sim. Você pode até fazer depois o exame de lesão corporal, mas depois vão ficar sequelas. Já teve caso de uma mãe que ela falou, olha, ele não ia me agredir, o companheiro dela. Eu acho que, inclusive, ele era o pai da criança. Ele ia dar um soco no próprio filho de 11, 12 anos. E ela, para defender, ela se pôs na frente, né? Só que o soco não seria para ela, ia ser para a criança. Ela perdeu todos os dentes da frente. Nossa Senhora. Um soco que não era... Que pegou nela, não estava destinado para ela, foi de raspão. Você vê a questão da fragilidade, da diferença, né, estrutural. Sim. É uma questão biológica mesmo, né? Sim. Então, o que a gente orienta é isso. Né? E da prevenção, o que a gente fala é que tem que ser ensinado desde pequeno. Sim. Né? Que em mulher não se bate nem com uma flor, né? Nem com uma flor. É o velho ditado. Dentro desses caminhos de ajuda, né, para a mulher aí que está sofrendo a violência, que está imersa ali dentro da própria casa, e eu acho que é também até interessante, Celeste, a gente falar, porque a gente está muito aqui trazendo marido e mulher, namorado e namorada,
Mas não é só isso. Existem Sim, também pai e filha, sim, sogro e sim. nora, um irmão e irmã. Mas para as pessoas que estão, para a mulher ali que está inserida dentro dessa dinâmica da violência, qual que é o primeiro passo? É contar para alguém? Ou não? É denunciar? O que você orienta aí de primeiro passo? Na verdade, a melhor forma é ela registrar isso mesmo, né? Seria fazer a denúncia e procurar fazer a requisição policial, fazer o boletim de ocorrência. Não tem outra forma. Se ela viu não tem mudança e se isso já é hábito, né? Ela tem que buscar ajuda. E como a gente falou, existe a sala do acolhimento da mulher lá no HMC que está lá para isso. Às vezes ela precisa de um apoio de advogado, judicial, um apoio psiquiátrico, né? Psicológico ou até mesmo social, ela não tem recurso, né? Ela às vezes depende, às vezes financeiramente, naquela família, não tem por onde ela recorrer, né? E o que a gente orienta é que a denúncia tem que ser feita. Porque, na verdade, existe também um trabalho com os agressores, né? O agressor também ele vai ser trabalhado, lógico, ele vai ser preso no Sim. flagrante, né? Mas existe, inclusive, um programa que chama de Homem para Homem, que tem um delegado responsável, que ele consegue trabalhar com esses homens. O que ele fala? Ele diz que tem uma resposta boa. Às vezes o homem agressor, ele agride pelo hábito que vem desde da infância, né? Da Aprendeu que adolescência. aqui O pai ser homem agredia e a ser mãe. viril está relacionado a Sim, isso, sim. O né? pai agredia a mãe e assim vai se repetindo. Então, o que ele costuma fazer? Ele chega na reunião dos homens e fala: peraí, se alguém agredisse a sua mãe, o cara chegasse e desferisse um soco nela, o que você ia fazer? Aí todo mundo começa, nossa, eu ia fazer isso e aquilo, eu ia descontar, eu ia. E o que você fez com a sua companheira? Com a filha de outro homem? Com a mãe de outra pessoa? Né? Aí a pessoa começa a acordar. Peraí, ninguém pode fazer isso com a sua esposa? Não, não digo Com a a sua esposa, com mãe. a sua mãe, com a sua filha. Né? Mas você pode fazer isso com a sua companheira, com a filha de outra pessoa, né? Sim, Com a filha de outro homem, com a mãe de outra pessoa. sim. Né? Então, acho que é questão de valores, né? Que tem que ser ensinados desde a infância. Existe um caso também que eu costumo contar, né? Que é a questão de educação, né? É, essa pessoa falava que ele era perseguido desde criança. Tinha uma menina, acho que na terceira série, quando era criança, né? Eu não vou falar quem é realmente, mas o que ele falava? Que ele tinha lá uns 5, 6 anos de idade e tinha uma coleguinha na escola que perseguia ele, dava beliscão, às vezes puxava, não só não puxava o cabelo, que ele falou que ele tinha cabelo curto na época, e dava uns tapinhas. Era uma menina até mais forte que ele, mas ele não revidava, né? A única coisa que restava para ele era fugir. E aí, passado o tempo, ele descobriu que a menininha fazia isso porque ela queria chamar a atenção dele. E, na verdade, ela até gostava dele, né? E por que que ele não agredia? Porque ele foi educado pela mãe que em mulher não se bate, né? Não estou dizendo que ele vai bater em outro menino, mas pelo Sim, menos em sim. mulher de jeito nenhum. Porque, Corra. sim, Corra também, né? sim, eu achei muito interessante essa história, né? Ele não agredia e depois ele falou, descobri por que que ela fazia aquilo depois de muito tempo, né? Porque criança, às vezes, é a forma de chamar atenção. Ou a Sim. criança que é agressiva é porque ela está acostumada com a Com aquele violência em casa. E às ambiente. vezes ela sofre agressão. Criança é um Normalmente, espelho, né? Do com que acontece ali certeza, ela dentro da casa reflete toda a dela. educação familiar, né? Exatamente. Sim. Aí o que foi constatado, né? Que, que o Brasil ele é o quinto país que mais tem agressão no mundo, né? A quinta nação que mais tem agressão contra as mulheres. É uma coisa assim, é Um campeão. número absurdo. Sim, sim. E foi constatado assim que de cada 70%, né, dos assassinatos de mulheres são cometidos no âmbito da violência doméstica, né? E segundo a ONU, né, 7 em cada 10 mulheres no mundo já sofreram ou serão violentadas em algum momento de suas vidas, né? É Caramba. uma coisa incrível, assim, é um número altíssimo, né? Então, numa sala com Hum. 10 mulheres, significa que E 7 7 no já mínimo, sofreram ou serão. ou Sim, sim, sofrerão. É um número assim sim. muito alto. Na verdade, nem câncer, nem acidente de trânsito. A maior causa de morte entre mulheres de 16 a 44 anos é a violência doméstica. Isso já foi comprovado. Né? É estatístico, é científico.
E é aquilo que eu te falei, né? Não existe uma solução de uma relação violenta se trabalhar exclusivamente com a mulher vítima de violência. Você tem que trabalhar o todo. Na verdade, trabalhar desde essa mulher, porque ela tem filhos. Quem educa, né, não é uma questão de feminismo ou machismo, mas a educação vem da mãe. O pai, ele é provedor, ele vai ajudar na educação, ele é uma referência importante, mas a mãe, ela pode ensinar. Mesmo que ela seja agredida, ela pode virar para o filho dela e falar: isso aqui você não faz. Você não Sim. vai fazer isso nem uma menina, você não vai fazer isso na sua esposa, você não vai fazer isso nem uma mulher, né? E mulher não se agride. O que seu pai faz é errado. Ele não vai repetir porque ele está vendo, entendeu? Ele pode ser orientado desde pequeno a fazer o que é certo, né? Porque assim, e às vezes essa educação machista, né, e preconceituosa que os homens recebem, isso faz com que eles não percebam que aquilo que eles, a A violência. violência. Às vezes fica uma coisa tão corriqueira que ele não consegue perceber, porque às vezes é educado assim para não levar desaforo para casa, Sim. né? Então para ele aquilo, não, é mulher. Às vezes, mas ela me bateu. Peraí, mas um tapa de uma mulher você vai revidar? Sim. Não vai Completamente fazer nem desproporcional, sim. Um né? tapa da mulher no homem não faz nem cócega. E se ele Sim. revidar, pode ser mortal. Sim. Então por isso tem que ser ensinado, Sim. né? Agora a gente já quase ali encaminhando para o final, a gente já falou em alguns momentos aqui, mas eu gostaria que você mais uma vez deixasse registrado. Quais são os canais de denúncia? Então, o que a gente orienta é um 90 mesmo, que é acionar a polícia, né? Existe a patrulha, né, da mulher, onde eles vão, às vezes vão policiais mulheres, inclusive, né, para poder receber melhor essas mulheres, né? Existe um 180 também, e existe a delegacia, né, da mulher, da defesa da mulher contra os crimes, né? Contra as mulheres funciona 24 horas, que fica inclusive lá no bairro Planalto, né? Aqui em Cuiabá, Aqui em então, no bairro Cuiabá, Planalto. sim. Ah, sim. Existe a Casa de Amparo, que recebe as mulheres que não têm para onde ir. Que saem de casa. Sim, que não tem como voltar para casa. Elas também têm toda essa rede de apoio, Junto com né? criança. Sim, sim. E aí existe também no HMC a sala do acolhimento da mulher, que também funciona 24 horas. A gente até orienta se ela precisar de algum apoio jurídico, social, né? É, psiquiátrico, né? E se ela sofreu a violência psicológica, não teve agressão, não me agrediu fisicamente, mas humilhou, termos de baixo calão, né? E aí, calúnia. Calúnia, Sim, difamação sim. e, Ela pode enfim. também acionar, existe uma requisição específica. Na verdade, funciona por enquanto só em Cuiabá, né? Que é da psiquiatria forense, que tem esse atendimento específico para as mulheres vítimas de violência psicológica, né? E o que foi comprovado também, então, o objetivo, como eu falei, é reeducar os homens para proteger as mulheres, Sim. né? Porque o ideal seria isso, né? Às vezes o próprio homem, se ele percebe que ele está num relacionamento, né? Que ele vai perder a paciência, que não está dando certo, que são brigas constantes, né? Não existe uma interação, uma união, ele pode tomar essa atitude, né? E, de repente, perceber que é melhor trabalhar com prevenção. Sim. E o que é interessante é que a maior parte, né, dos assassinos de mulheres, né, em situação de violência doméstica, eles não têm antecedentes em crimes mais graves. Porque, não, vamos investigar se ele já não matou outro. Não, não tem. É incrível. Tem uns que nunca fizeram nada para ninguém e cometeram feminicídio. Cometeram Né? feminicídio. Porque, assim, às vezes ele não aceita a decisão da parceira, né, de romper com a relação violenta, né? E aquela velha frase, né? Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Tem uma frase muito interessante, né? De Shakespeare, que ele fala que os ciumentos, eles não precisam de motivo, né, para ter ciúmes. Eles são ciumentos porque são. O ciúme, ele é um monstro, né? Que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce, né? Nossa, que forte. O que te dá força para continuar? Porque eu imagino assim que tantos anos de atuação é um assunto denso, é um dia a dia denso. Você lida ali com situações assim de extrema vulnerabilidade. Como que chega em casa depois de um crime de repercussão nacional, de tantos que a gente conhece, você fala, mas eu vou continuar. De onde vem essa força? Sim, porque assim, acho que pelo menos a gente sente que, de certa forma, a gente está ali para tentar ajudar, elucidar o caso, ajudar na investigação. A gente é um apoio ali para toda a investigação, né, do policial.
E aí funcionaria nesse sentido, né? Que a gente vê que, pelo menos, a nossa função tá sendo, né, executada. Mas é frustrante. É triste, é frustrante. Você vê uns casos assim que realmente são traumatizantes, né? Eu já vi casos assim que, nossa, que a vítima foi a óbito, né? Um feminicídio tão violento que se ela sobrevivesse, a sequela ia ser tão mortal quanto, né? Assim, você vê feminicídios de... É como eu falei, né? As lesões, elas são assim... às vezes o objetivo é desfigurar mesmo, né? Existem lesões, geralmente na vítima, o agressor ele vai na face, né, para deixar marcado, atinge os seios, né, o ventre, genitália, né? E às vezes ele comete isso na própria residência e não raro na presença dos filhos. É uma coisa assim absurda, né? Então, assim, às vezes o objetivo dele é realmente desfigurar. Então, a gente já viu casos que, nossa, se ela sobrevivesse, ia ser tão traumatizante quanto, né, um óbito foi. Sim. Sim, é uma coisa incrível, né? Então, a sua força vem daí, de você auxiliar no processo para que essa Sim, mulher, de às certa vezes. forma, se reconstrua ou... Sim, sim. Às vezes a gente pensa que, não, eu estou só ali na ponta, não vai ter diferença, mas vai, né? Tem um relato muito interessante, né? Um fato, na verdade, registrado, né? De um ornitólogo, que ele estava filmando pássaros, e nisso estava tendo um incêndio próximo na floresta. E isso foi registrado. Um beija-flor, ele estava com uma gotinha da água do biquinho dele e soltando ali no incêndio. Lógico, ele não ia voar por cima para não ser incinerado, mas foi registrado. Aí a pessoa mais negativa vai pensar, peraí, mas um beija-flor, né? Que efeito que vai fazer isso? Eu não preciso nem dizer que ele é pequeno, soltando uma gota no incêndio na floresta. Isso comprova que não existe ação pequena nem grande, né? Existe ação comprometida, né? Então, se cada um fizer a sua ação comprometida, isso vai, assim, uma pessoa vai virar bilhões de pessoas, né? E começa na questão da ação pessoal, Sim, né? sim, que forte e impactante. Agora, indo para o nosso encerramento, que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, de modo geral? Não só mulheres que sofrem de violência, mas para nós, para mim, para sua filha, para todas as mulheres que precisam ouvir. Sim, é nessa questão que eu te contei dessa história do beija-flor, né? Que não existe ação pequena nem grande, né? E cada pessoa representa bilhões de pessoas. Então, assim, você, mulher que sofre violência, não está sozinha. Você que sofre a violência, você representa todas as mulheres do mundo que estão sofrendo violência. Então, a sua atitude, né, de denunciar, de procurar se proteger, inclusive, né, vai repercutir na vida das outras mulheres, que às vezes tem menos, né, tem menos aparato que você, tem mais dificuldade, né, e não tem tanto recurso. Então, a sua atitude vai refletir. Então, assim, às vezes a denúncia, ela não está protegendo só você, ela está protegendo várias pessoas, né? Existem Sim. casos de que depois a mulher descobriu, peraí, mas ele tinha outros fatos, depois eu descobri que ele agredia as outras mulheres e elas não denunciaram, né? Então, a partir da coragem de uma, Reflete na vida de reflete todas na vida elas, de né? todas Então, assim, elas. a nossa atitude vai repercutir em tudo, né? O efeito borboleta, né? O bater Sim. das asas da borboleta vai refletir. E, além disso, até complementando também, no caminho, se você não tiver ninguém, você vai encontrar pessoas para te auxiliarem, Sim, né? sim. Então, tá difícil sozinha, mas com certeza, ao longo do processo da reconstrução, pessoas surgirão. Pode ser família, pode ser uma pessoa que vai surgir de uma amizade no meio do nada, ou no meio dessa história, porque você conheceu outras pessoas que passaram pelo mesmo e já se reconstruíram. Então, Sim, mesmo serve que de você exemplo, esteja né? sozinho no caminho, você vai encontrar pessoas, né? É incrível que às vezes até elas relatam, nossa, eu achava que só eu estava passando por isso, que a situação era só comigo, né? É incrível. A gente vive em sociedade. Sim, Sociedade é vida de relação. Então a gente depende do outro. sim, Ninguém está aqui nessa vida sozinho, né? sim, Então, assim, a atitude dela vai repercutir na vida das sim. outras que estão sofrendo a mesma coisa. Então, Celésia, muito obrigada pela participação
primeiro episódio, né, do seu Sim, projeto inclusive Dedo na até Ferida. sim, eu queria até falar sobre esse projeto Dedo na Ferida, foi nessa questão da gente trabalhar esses temas, né, que são na verdade chagas, feridas abertas, né, que a gente tem na nossa sociedade, né, especificamente aqui no nosso estado, em Cuiabá, né, trabalhar esses temas que são as nossas mazelas, né, que a gente tem que, de certa forma, tentar Sim, melhorar, né, no que for possível, né, sim. fazendo o mesmo que o Beija-Flor, Sim. né? Violência contra a mulher é só um dentre tantos dedos na ferida que temos na Sim, sociedade, sim. né? E você já trabalhando um tema desse, na verdade, trabalhando né? Você pode estar repercutindo em outros casos também. Sim, Porque a violência contra a mulher vai repercutir em tudo na vida de uma família, né? Na educação dos filhos, né? A questão, tudo. tudo. As doenças que vão surgir, porque a mulher sofrendo estresse, como é que ela vai cuidar de uma criança? Exatamente. E como é que aquela criança vai crescer, vai Sim, amadurecer sim. e na verdade tudo, né, Vai vai repercutindo. repercutindo. Sim. Como é que as pessoas te encontram? Você atende em consultório? Tem algum número? A gente pode deixar aqui na Ah, descrição. sim, sim. Pode ser. Então, depois você me passa, eu vou colocar para quem se interessar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo onde é que a Sim, gente sim. encontra a Celésia. E a gente pode também aceitar sugestões de temas. Na verdade, o objetivo é trabalhar um tema, né? E destrinchando. E se as pessoas quiserem também orientar sobre algum tema, né, que mais polêmico, que pode ser Sim. trabalhado, a gente está à disposição. Então, diga nos comentários quais são os temas sugeridos. E agora a gente parte para o encerramento. Então, parabéns pelo projeto, um projeto grandioso que se iniciou hoje. Nos vemos no próximo episódio? Sim, sim. Então, Com muito certeza. obrigada. Até mais. Tchau, tchau.